Olá, gente, boa tarde. Hoje o Estrela da Tarde tem como estrela a ser retratada Arnaldo Antunes, esse poeta, compositor, cantor, que ficou muito conhecido por sua música, mas que a literatura contemporânea deve muito a esse escritor por sua contribuição ao concretismo, né, e à poesia de modo geral, movimento aí que se encontra na segunda metade do século XX. Eu acho que a gente poderia dividir a poesia de Arnaldo em três momentos, né? O momento concretista, o momento da revolução, o momento da calmaria e o momento da poesia infantil. Então, ele vai ter todas essas literaturas, né? E que também vão agregar outras artes, não só a literatura, que vão trazer para a gente outras artes, que não vão ficar apenas na poesia ou no concretismo, como muitas vezes nos livros ele passa a ser reduzido, né? Então, a sua obra, ela vai ter muito do gráfico, né? Ele começa a descobrir o mundo das colagens ainda adolescente, começa a descobrir esse mundo de colagens, mundo da caligrafia, em que as imagens, elas chamam bastante a atenção do poeta. E isso vai transparecer na sua poesia concreta, né? Como a gente pode perceber muito claramente no seu livro Psia e em muitos outros livros, mas no poema, por exemplo, o poema Gente, né, que vocês podem ver aqui na tela, em que há a inversão do T com E, desses grafemas, para fazer uma referência, para fazer uma crítica, né? Ele faz uma crítica aí ao individualismo, invertendo o gente virando ET, né? Essa questão do individualismo, da crítica ao individualismo da sociedade, e um poema que ocupa a página inteira. Também está presente no livro Agora Aqui, Ninguém Precisa de Si, né? Que é um livro todo escrito em poesia concretista, em que ele tem o poema Recuerde, que é uma imagem, né, uma fotografia, na verdade, de um retrovisor de um carro, em que a mensagem que aparece no retrovisor é recuerde. E aquilo já é uma recordação, fazendo referência que a fotografia é recordação, é passado, e que o ser humano ele é formado pelo seu passado e por suas recordações, né? Então, esse cara da imagem, da poesia, da rima, mas que ao mesmo tempo é da rima na música, né? Como a gente pode ver do jogo de palavras que ele faz através dos seus versos, que já criança, quando ele faz o primeiro poema, ele acaba por trazer esses versos que continuam, que jogam, que brincam com as palavras, como socorro alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Então ele brinca com a alma penada e o sentimento de pena. E aí a gente vê nesse primeiro momento muito associada a essa poesia marginal, essa poesia do concretismo, muito influenciado pelas vanguardas europeias, né? Embora Arnaldo diga que sua obra, né, no seu documentário Com a Palavra Arnaldo, ele diz que a obra dele é muito didática, é uma obra muito às claras, né? Mas a gente vê muito das influências das vanguardas europeias, como o cubismo, sendo retratado em sua poesia, né? Ele bebendo nessa fonte. Outra coisa que chama a atenção é a questão da performance, né? Arnaldo, durante muito tempo, por ter um tom de voz muito grave, ele fazia performances. Então, ele trazia já o que Zumthor propunha através da sua teoria, né? De unir poesia e voz, poesia, corpo, voz. E aí ele passava pelo Brasil inteiro fazendo esses espetáculos performáticos. Assim como também vai ter relevância, isso vai ter forte relevância na sua fase mais revolucionária, que seria aquela fase da música, né? Que ele entra nos Titãs, que vão ter muitos poemas que vão fazer uma crítica social, muito comum ao modernismo também, né? O movimento modernista, como quando a música que ele escreve, né, para o grupo, Baratas, me deixem ver suas patas. Então, é uma linguagem bem agressiva, própria de uma linguagem mais contemporânea, né? E que faz realmente essa crítica ferrenha à sociedade. Ou em não, né? Uma palavra assim tão curta, quase um soluço, né? Em que ele vai trazendo os discursos lógicos, os discursos que se repetem na sociedade. Então, em sua música também, Poder, né, que ele escreve. Então, poesia, logo a gente vê que poesia e música estão totalmente atreladas na música de Arnaldo, também nessa fase revolucionária, e depois ele vem para a fase dos tribalistas, né, que também vai refletir não só ao lado da música, mas ao lado de sua poesia, uma poesia mais tranquila, né? Ele conta que ele teve um sonho que deu origem a um dos seus poemas, em que ele diz
em que ele estava embaixo d'água, e essa necessidade de voltar, embaixo d'água ele se sentia protegido, essa necessidade de voltar ao ventre da mãe, de estar protegida ali na placenta, vai se fazer na sua obra, que também vai ser desencadeada para uma literatura infantil, né? Como ele tem o livro Animais, que vai ser ilustrado. Ele tem um livro que ele escreve os poemas e a filha ilustra, a filha de 3 anos, assim como ele tem outro livro com palavras do filho dele, ilustrado por ele, né? Então, veja que é um artista muito completo, né? Que vai caminhar entre diversas poesias diferentes, que vai trazer teorias como a teoria da performance, de Zumthor, como quando ele diz lá, o nome das coisas não são as coisas, o nome das cores não são as cores. Isso a gente já reflete também em Saussure, né? Quando vem dizer a diferença de signo, significado e significante. Então, é uma poesia muito rica, né, que vai contribuir, que vai surgir no momento em que se está produzindo uma poesia do marginal, o marginal tem espaço, a imagem tem espaço, e acho que é isso que vai se sobressair. E como ele disse, né, o momento da sua escrita é um momento em que a música popular brasileira ela estava muito interligada à poesia. E isso é muito interessante, né, porque a gente tende a dissociar as artes, a gente tende a dissociar literatura, de música, de artes plásticas, quando na verdade todas as artes se completam, e a gente vai ver isso claramente na obra de Arnaldo Antunes.